esqueçam que ao realizar um aborto, mesmo em clínicas legalizadas, pode acarretar em escoriações do útero, hemorragias, câncer. Meus amigos, mesmo que esse feto não fosse anencefalo, o aborto vai todos contra todos os preceitos morais, éticos e cristãos que regem esse país. De acordo com o artigo 128 do Código Penal, não se pune aborto praticado por médico enquanto a gestante corre risco. Porém, nenhuma dessas duas condições se encontram nesse caso. O aborto foi provocado pela própria gestante e a mesma não corria risco iminente. Diante desses fatos, eu quero que a ré seja considerada culpada pelos crimes que cometeu. Netício, não estou aqui para julgar se minha ré estava certa em fazer a ação, mas estou aqui para mostrar esse julgamento para todas as pessoas que a ação dela tinha razões totalmente compreensíveis. Meu caro colega promotor havia falado sobre preceitos cristãos. Pelo que eu conheço, posso estar errado, mas a Constituição, o Brasil é um país laico. Mesmo que seja escrito na Constituição que é precedido de um Deus cristão, não podemos ter inclinações. Esse julgamento não deve ter nenhuma inclinação por parte de religiões. Estou aqui para, meu caro falou vida, não é vida, não irá após o nascimento, a mãe não encontrará a vida, sim, um cadáver. Acho que devo lembrar ao meu colega alguns dos conceitos básicos do direito. A palavra laicidade significa que o Estado é separado da religião, mas não significa em si um Estado sem religião. Assim como ele mesmo disse, em nossa Constituição está dito que esse Estado se faz presente diante dos preceitos de Deus, que colocam como Deus cristão sim. Gostaria que todos vocês se lembrassem da cruz que fica na frente do Congresso Nacional. Ele disse que o feto não teria vida, mas e a respeito daquele caso, daquele bebê que viveu cerca de 1 ano e 8 meses, meu caro colega? Não seria um aborto? Não seria um homicídio? Meu caro colega, não podemos nos basear em hipótese. Aquele caso daquela criança em Itabuna, na Bahia, que viveu por volta de 1 ano e 8 meses, não era anencefalia, mas sim uma má formação no cérebro. Não podemos, certo, que acontecesse, se esse feto vivesse mesmo anencefálico, se acontecesse que ele tivesse 1 ano e 8 meses de vida, não podemos nos basear em hipótese de milagre. E se não acontecesse, eu colocaria em risco a vida da minha cliente, dessa mulher. Mas, meu caro colega, mesmo que se tratasse de uma outra doença, o diagnóstico efetuado nos exames de ecografia é o mesmo achatamento característico do crânio. Quem pagaria por essa dúvida, meu caro colega? Pois se fosse um bebê não anencefalo, se ele pudesse sobreviver cerca de 1 ano e 8 meses, não estaríamos somente acatando o que diz a Constituição? Não estaríamos somente preservando a vida acima de tudo? Meu caro, não havia vida. Não havia o que proteger. Apenas um ser sem atividade nervosa inviável. Ou seja, se poderíamos falar com o ser humano, porque o ser humano tem racionalidade, por ter sentimento. Será que podemos dizer que é do ser humano? Meu caro colega, citou aqui racionalidade e sentimento. Psicopatas não têm sentimento, merecem ser todos mortos. Algumas demências mentais acarretam o não sentimento. Merecem essas pessoas eutanásia? Cabe a vocês julgar, não a mim. O caro colega não tem sentimentos, mas uma racionalidade. E sabem o que acontece? Esse feto não poderia prestigiar, não teria uma história nesse país. O que seria? Aumentar o sofrimento? Meu caro colega, podemos citar o transplante de órgãos. A pessoa, para transportar, o doador necessita ter morte cerebral. Uma pessoa que teve uma história, uma pessoa que criou uma família, ela morreu, não morreu, os órgãos ainda funcionam, apenas o cérebro não. Por que podemos interferir
interromper a vida nesse momento, não podemos antecipar o parto de uma criança anencefala, que no final sabemos não haverá vida. Como já disse antes, o exame acarreta uma pequena falha no cartão. Essa falha gera uma dúvida. Quem aqui irá se comprometer com essa dúvida? Eu quero saber de todos vocês. Alguém aqui se habilita a pegar a responsabilidade pela morte desse bebê, caso ele não fosse totalmente iniciado? Meu colega, é o direito de eu proteger a integridade e a vida da minha cliente. Estou aqui para protegê-la. Ela sofreria, o seu sofrimento seria inexplicável se ela apalpasse. Não sei podemos ser o fruto, mas se ela continuasse em gestação, o sofrimento dela seria inexplicável. Eu termino aqui pedindo ao meritíssimo, à própria promotoria, aos jurados e ao público que se coloquem no lugar dessa mulher, dessa minha cliente, desse ser humano. Se coloquem no sofrimento que ela teve. E peço que façam a justiça, que seja uma justiça cabível nesse julgamento e que ainda seja uma justiça que não negue os preceitos e a dignidade do ser humano. Colega, eu também encerro aqui. Mas eu encerro aqui a favor do feto. Eu peço a condenação dessa mulher, injustiça da vida que foi tirada. Autoria de defesa, mais alguma ressalva? Não! Os jurados chegaram a pedir? A terceira vara criminal da cidade de Araguari deu início nesta manhã ao julgamento da senhora Maria de Fátima por aborto provocado pela gestante, artigo 124, onde a ré é considerada absolvida de toda e qualquer culpa. Encerro aqui esta sessão. Colégio Promove por um mundo melhor.